Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, um dos grandes clássicos da literatura brasileira, um dos grandes representantes daquilo que se convencionou chamar geração de 30, romance de 30 e também do regionalismo nordestino. Como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado para você que se interessar por comprar a obra, para que você vá lá, dê uma olhada no livro e, se for o caso, que compre através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar a manter o canal. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois essa é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Retornei a Vidas Secas agora no fim de 2022, após vários anos. A surpresa que eu tive lendo o livro, as reações, a emoção que eu tive foram basicamente as mesmas, ou talvez mais fortes, que aquelas experimentadas lá na primeira leitura, há 10, 12 anos atrás. Inclusive, a mesma emoção diante da narrativa lá a respeito da morte de Baleia, não chega a ser um spoiler, tá, gente? Porque acho que é um acontecimento que já virou um clássico da literatura brasileira, né? Uma daquelas cenas que todo mundo, ainda que não tenha lido o livro, já conhece, já foi utilizado até em novela, se eu não me engano, faz parte da cultura popular, né? E é emocionante, né? Como ele consegue colocar sentimento na cachorra, sonhos, devaneios, toda uma reação humana que muitas vezes falta até aos próprios personagens humanos do romance, né? Mas Wesley, qual o enredo de Vidas Secas? É difícil estabelecer um enredo no livro porque muitos estudiosos, e claro, né, fica claro durante a leitura, eu me filio também a esta posição, colocam o livro como uma união de vários episódios isolados. Os capítulos de Vidas Secas são como contos, ou seja, tem sua independência, cada um institui um microcosmo narrativo que poderia perfeitamente ser colocado lá no livro de contos de Graciliano Ramos, né, que é o Insônia, ou poderia ser lido também isso aqui em ordem diferente, não na mesma ordem que estão no romance, porque não existe uma cronologia bem determinada, uma ligação bem estabelecida, uma sequenciação entre essas partes, né, entre esses capítulos. Mas dá para se estabelecer um certo enredo aí, né? Um enredo cíclico, inclusive, porque a família começa o livro fugindo da seca. É algo interessante e aflitivo, porque é como se você quisesse fugir de um trem em chamas no trem em chamas, né? Fugir da seca na paisagem de seca, para ir para algum lugar que não se sabe muito bem onde é. Onde se chega ainda é a seca, mas é um território de salvação, né? Que é uma fazenda que eles encontram, uma fazenda que estava abandonada. Então vem lá essa família composta por Fabiano, Sinha Vitória, ou seja, esposo e esposa, e 2 filhos, o menino mais velho e o menino mais novo. Esses personagens não recebem nome ao longo da narrativa, né? E a cachorra Baleia. Então são 5 personagens, tem um papagaio também, mas o papagaio, infelizmente, né, acaba tendo que virar alimento deles nesse percurso. Essa família está lá fugindo da seca, né, da propriedade em que eles viviam anteriormente, saem naquela retirada que quem já assistiu, quem já leu, né, mas quem já assistiu também algum filme que trata disso, mas quero dizer, quem já leu outros romances que tratam do mesmo problema, como o 15 de Raquel de Queiroz, ou o próprio A Bagaceira de José Américo, né? Esses aí você vê que eles acabam em um momento ou outro, né, chegando num outro território. A Bagaceira se passa em grande parte no outro território, né? Inclusive já tem resenha aqui no canal da Bagaceira. Eu explico a geografia da obra com imagens, com, enfim, né, com uma abordagem que eu acho que vai ser bastante esclarecedora para vocês. Em Vidas Secas não, né? Em Vidas Secas esse problema de você fugir da seca no território de seca
é bastante aflitivo, né? Não existia, para você que pensa, será que não tinha ninguém que ia lá tirar essas pessoas? Ninguém ajudava quando estava assim numa estiagem, ia lá no sertão, retirava as famílias. Não, as famílias ficavam abandonadas ao Deus dará, né? E tinham que se virar de toda forma, e os livros que tratam do assunto mostram mais ou menos isso aí, tá? Seguem o leito seco de um rio por um bom período, né? Não se diz ao certo por quantos dias, quantas semanas, quantos meses eles estão nessa peregrinação, mas o fato é que eles chegam numa determinada propriedade e eles ficam por ali, né? A cachorra-baleia acaba caçando um preá para eles, né? Eles se alimentam ali, dá até um clima de esperança para Fabiano, para a família. E ele diz, eu vou ficar por aqui, né, com a família. E eles se alojam nessa propriedade. Depois de um tempo o dono volta, né, quando a seca diminui. Ou seja, eu já disse no vídeo sobre o 15, que eu também fiz resenha, eu já disse que o problema da seca é um problema muito para o trabalhador, para o pequeno proprietário e para o trabalhador. O grande proprietário, os donos de fazenda, né, o pessoal que tinha mais condição, eles simplesmente iam embora. Né, pegavam sua família ali, iam para o litoral, eles tinham casa no litoral, tinham casas espalhadas, né, pelo Brasil muitas vezes, e as famílias de trabalhadores aí que se virassem. Né. O proprietário da terra, quando a seca ameniza, ele volta, né, para obviamente, né, fazer a coisa funcionar, a fazenda voltar a produzir para ele, etc. E ele encontra a família lá, eles pedem para ficar e, enfim, ele permite, Fabiano vira vaqueiro dessa propriedade. E, enfim, o romance se passa com vários acontecimentos ao longo desse período aí em que ele fica nessa fazenda. Nesse meio tempo existe até o retorno de um inverno, né, um período de inverno, cheia de rio e tal, um período em que eles se sentem um pouco livres da problemática da seca, né, do fantasma da seca, mas preocupados o tempo todo. Será que a seca vai voltar? Volta ou não volta? Olhando sempre para o céu, aquela aflição, né? Vocês imaginam aquela questão de estar fugindo de um trem em chamas no próprio trem em chamas. O fato é que um dia a seca volta, né? E o romance termina com eles fugindo novamente. Não se sabe muito bem onde vão chegar, idealizam aí uma fuga para o sul do país, né? Mas o livro termina sem isso acontecer, sem nós sabermos se chegam a essa região, que durante muito tempo foi, infelizmente, a única rota de fuga das pessoas, né, desses pequenos trabalhadores e pequenos produtores do interior do Nordeste, né, era para onde eles iam quando as coisas apertavam por aqui, né, era onde tinha trabalho, era onde tinha oportunidade, mas o romance não diz se eles chegaram lá ou se eles acabaram parando em outra propriedade ali, até que viesse um novo período de bonança e depois viesse outra seca. E assim, o romance, por ter essa abordagem cíclica, ou seja, né, começa com uma fuga da seca, termina com uma fuga da seca, tem uma simbologia muito interessante, porque mostra que isso é um problema recorrente na região. E já foi muito mais grave, né? Hoje em dia, nós, embora eu viva em cidade, seja um indivíduo urbano, sempre fui, não tenho ligação com questões rurais em absoluto, mas o que eu percebo é que isso mudou muito nos últimos 20 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas essa problemática, até por questões de assistência social, enfim, diminuiu, né? Ou seja, as pessoas ficam menos vulneráveis num período de estiagem do que antigamente. Mas o fato é que na época de Graciliano Ramos era isso mesmo, né? Esse problema voltava constantemente e as pessoas não tinham muito o que fazer. Ou mudavam de região, ou se escolhessem ficar, era conviver com isso para sempre. O enredo é simples, né? E como eu disse, no meio disso aí, desses dois acontecimentos, a fuga inicial e a fuga final, nós temos vários episódios. É o episódio em que Fabiano acaba sendo preso, né? Que mostra o abuso de poder, o abuso do Estado sobre o homem. Você vê ali que ele não fez nada. Ele perdeu um jogo, ficou com raiva, um jogo que foi chamado para jogar por um soldado amarelo, né? O soldado da polícia lá,
que chamou ele quando ele estava na cidade comprando alguns mantimentos para casa. Ele não teve muita opção de negar ir para esse jogo, né? Jogo de azar mesmo, né? Em que você poderia ganhar ou perder dinheiro. Bom, vocês já imaginam, né? Ele perde mesmo o dinheiro de levar as coisas para casa, que sim, a Vitória tinha pedido, enfim. E fica com raiva, sai de repente dali do local onde estava jogando. O soldado não gosta disso, vai atrás dele, pisa no pé dele. O ato de pisar no pé contrapõe aqui algumas coisas, né? O pé descalço do trabalhador do campo com o pé com bota, calçado numa bota, né, do soldado, né, do Estado. Então, a disparidade de recursos, até nisso aí, machuca ele acaba dizendo alguma coisa ali na hora e é preso. Ele nutre por esse soldado um ódio que vai ser explorado novamente em outro ponto do romance. Ele tem até a chance de matar o soldado e fica com medo, ele hesita muito e depois acaba dizendo, mas isso é o governo é para isso mesmo, é para bater na gente e tal, e acaba cedendo, né? O que mostra também, né, uma crítica aí com relação à exploração do próprio governo, a situação do homem do campo, do homem nordestino, que realmente via o governo só como algo que vinha para impor algo, para bater, para punir, né, mas em termos de assistência não havia nenhuma, né, era um povo realmente abandonado à própria sorte. No meio dos episódios também, entre esses episódios aí no meio do livro, nós temos a morte de Baleia, ela adoece, tem que Fabiano acha que a única solução é matar ela, né, dar um tiro nela de fuzil, e ela, enfim, ali na agonia dela de morte é que vai se passar toda a problemática do capítulo, do conto, né? Entre outros acontecimentos, outros capítulos que nos mostram uma família que reflete bem o título da obra. Vidas Secas, ao contrário de O 15, por exemplo, né, que eu diria que O 15 é um romance sobre a seca. Vidas Secas, para mim, não é um romance sobre a seca, mas é um romance sobre vidas afetadas pela seca. Por isso o título. Famílias que realmente têm uma existência seca, rude, uma existência esvaziada, tanto de comunicação, de expressão, quanto também de sentimentos mesmo, porque não há espaço para muito sentimento. O que existe é a luta pela sobrevivência constante. Não existe muito espaço para você dialogar em casa. Cada um no seu afazer. Os meninos ficavam brincando, né? Não existia muito essa questão de afeto com o menino e tal, até porque os pais ficavam trabalhando. Essas pessoas se viam pouco e quando se viam, a problemática que tinha era se a seca iria voltar, se a seca não iria, o que ia ter para comer, etc. Então vejam que é uma coisa muito de supressão de necessidades básicas. Não havia espaço para diálogo ou para sentimento. E isso fica visível na ausência mesmo de comunicação no livro. Tem trechos aqui em que se ressalta que a comunicação deles era gutural, monossilábica. Um dos textos que eu li para produzir este vídeo foi um texto muito interessante chamado Imagem de Fabiano, presente aqui nesta coletânea intitulada Literatura da Crítica à Sala de Aula, que foi publicada pela editora Bagagem aqui de Campina Grande. Neste texto, Alcides Vilaça diz que a linguagem utilizada por Fabiano para se comunicar com outras pessoas era basicamente a mesma linguagem que ele utilizava para se comunicar com os animais, né? Ou seja, uma linguagem com o mais básico possível, muitas vezes incompreensível, gutural e monossilábica. Não existia muita coisa a se dizer, porque a vida era essa vida seca, essa vida sem muito espaço para sentimentos, sem espaço para muita variedade. O cotidiano era o mesmo. O cotidiano era para ele cuidar da fazenda, cuidar dos animais, alimentar, né, o gado, consertar cercas, consertar alguma coisa ali que precisava e se preocupar com a seca, né, com o retorno da seca. Esse era o cotidiano. Não existia possibilidade de grandes mudanças, de relações humanas estabelecidas, de afeto mesmo, né? Mas ele tem ainda assim, e Alcides Vilaça é muito feliz no estudo dele, ele tem ainda assim um afeto muito grande por Sinha Vitória. Você percebe a admiração que ele tinha por ela, ele que era analfabeto, tinha um pensamento
que não ia muito além da praticidade do dia a dia, ou seja, esse pensamento mesmo voltado para o trabalho, para a sobrevivência. Sinhá Vitória já tinha Sinhá Vitória, né? Não é Sinhá Vitória. Sinhá é um título utilizado para as donas de propriedades, né? As esposas dos fazendeiros, dos senhores de engenho. Sinhá era a mulher comum, né? Sinhá Vitória já tinha uma consciência que era capaz de criar metáforas. Existe um ponto lá no penúltimo capítulo, que é analisado aqui por Alcides Vilaça, que é um trecho muito interessante, que é quando ela olha as arribaçãos que estavam migrando da seca, né? Os pássaros, eles faziam esse movimento de migração, saindo daquela região que já não tem mais água, já não tem alimento, e no caminho de migração elas iam bebendo o resto de água que tinha nos açudes, etc., né? E ela olha e diz, essas arribações malditas estão querendo levar a água e matar o gado. E ele diz, ora, matar o gado? Como assim? Essas aves tão pequenininhas vão matar o gado? Que loucura! Só que ele fica com aquilo na cabeça, né? Como assim matar o gado e tal? Depois ele vai perceber, né? As arribaçãs bebem a água, o gado fica sem água, portanto as arribaçãs matam o gado. É verdade. Que mulher inteligente, né? Você ter uma pessoa dessa vale ouro e tal. Em alguns momentos ao longo da narrativa você percebe essa admiração dele por ela, um respeito que ele tem por ela ter uma consciência mais dada a uma condição não tão imediatista, né? Ou seja, né, de pura sobrevivência, pura resolução de conflitos ali práticos do dia a dia, voltado para a sobrevivência. Ela consegue abstrair mais o pensamento. E isso é algo fundamental, porque ela faz com que ele ganhe um clima de esperança ali, né? Tanto que no último capítulo ele vai pensando que a vida pode ser diferente, sonha com o Sul, compartilha um pouco disso com ela, né, da vida que eles podem ter, etc. Tudo isso despertado por um momento como este aqui, de Sinhá Vitória. São essas vidas que são afetadas nos seus direitos básicos humanos e que por isso mesmo perdem essa condição humana, né? Tanto é que Fabiano se compara mesmo a um bicho. Tem um determinado ponto lá no começo do livro, né, quando Baleia caça o preá para eles, ele ganha uma vitalidade, começa a pensar em algumas coisas. E ele diz, você é um homem, Fabiano. E depois ele acha melhor se comparar não a um homem, mas a um bicho. Ou seja, a resistência, né? E ele diz por mais de uma vez, você é um bicho, Fabiano. Um bicho tanto para o que é de bom quanto o que é de ruim, né? E finda ali dizendo o mesmo para a baleia, né? Ou seja, ele se coloca na mesma situação que ela. São, na verdade, 5 seres buscando a sobrevivência e lutando pelo mínimo possível para qualquer ser vivo, né? Que é isso. Então se colocam na mesma situação, com o agravante de que a cachorra tem ao menos a liberdade, né? Enfim, não ser explorada por outros, enquanto que Fabiano é explorado por outras pessoas. O romance mostra essas cenas, mostra que ele está ali numa situação em que não apenas a natureza o oprime, como também o homem. Eu gosto muito de outro texto sobre vidas secas, que é um ensaio de Antônio Cândido intitulado Os Bichos do Subterrâneo. Aliás, não sobre vidas secas, tá? Mas sobre a obra de Graciliano Ramos. Aqui ele vai fazer realmente um passeio pelos livros de Graciliano Ramos, por isso mesmo dá uma noção de todo. Eu li este texto pela primeira vez quando eu li a obra de Graciliano Ramos completa, né? Não a obra completa, mas as narrativas literárias. Então eu fiz entre 2010 e 2012, um grande percurso, né, entre Angústia, Caetés, São Bernardo, o livro de contos, que é Insônia, e também Vidas Secas, né, que reli recentemente. Quando eu terminei, eu li este texto aqui, Os Bichos do Subterrâneo, de Antônio Cândido, que está na obra Tese e Antítese, que é muito bom justamente porque faz esse balanço geral da obra. E ele diz que a obra de Graciliano Ramos se divide em 3 aspectos. O primeiro constitui aqueles romances em primeira pessoa, né, escritos em primeira pessoa. Caetés, São Bernardo e Angústia, que constituem essencialmente uma pesquisa progressiva
da alma humana. Em segundo lugar, vem as obras escritas em terceira pessoa, do qual Vidas Secas é o único romance. São elas Vidas Secas e Os Contos de Insônia, comportando visão mais destacada da realidade, estudando modos de ser e condições de existência sem a obsessiva análise psicológica dos outros. E por último, as obras autobiográficas, Infância, Memórias do Cárcere, nas quais a subjetividade do autor encontra expressão mais pura e ele dispensa a fantasia. Então, Vidas Secas se coloca aí nesse segundo aspecto. O modo como ele descreve, né, qual é o objetivo destes textos que são escritos em terceira pessoa é muito interessante, né? Ou seja, ter uma visão mais destacada da realidade, estudando modos de ser e condições de existência. É justamente o que acontece em Vidas Secas, né? Estuda-se a existência seca das vítimas de todo um sistema de opressão, sistema que coloca pessoas vítimas da natureza em situação de abandono, em situação de terem ali que se virar da forma que puderem, comendo o que tiver pela frente, lutando o máximo possível contra a morte, muitas vezes não conseguindo, como a gente vê aí descrições em outros livros, enfim, a própria história está aí para nos mostrar, né? Infelizmente, neste caso, nós não temos pura ficção. E, ao mesmo tempo, né, essa condição de explorados pelo sistema, explorados pelo governo, explorados por outras pessoas que estão numa condição superior, o que vai repercutir no próprio psicológico, na própria questão mesmo de expressão, a linguagem que reflete essa existência seca, essa vida seca. E depois Antônio Cândido ele faz aqui uma síntese do que está ligando aí toda a obra de Graciliano Ramos, né? Ele diz que em todas essas narrativas, está presente a correção da escrita, a suprema expressividade da linguagem, a secura da visão do mundo, o acentuado pessimismo, a ausência de qualquer chantagem sentimental ou estilística, né? Essa ausência de qualquer chantagem sentimental ou estilística é algo que você percebe muito bem em Vidas Secas. O sentimento ele entra aqui em momentos muito significativos, seja naquele momento em que Fabiano se abre para o sonho, o momento este que é estudado como fundamental por Alcides Vilaça, seja no momento da morte da baleia, né? Mas é um sentimento que surge da nossa identificação com aquilo que está sendo narrado, um sentimento que surge daquilo que o personagem interpreta naquele momento, mas não é um sentimento que as palavras colocam. Você lê o romance, você não vê uma construção que visa o sentimentalismo, mas se constrói devido ao modo como a situação é encarada pelos personagens, ou como nós encaramos no caso lá da cachorra, etc. Mas não existe essa chantagem sentimental, nem a chantagem estilística, né? Você não vê aqui grandes rodeios sintáticos, linguísticos, uma adjetivação exagerada, não. Os adjetivos são poucos e necessários, é o que é necessário para descrever determinado acontecimento, determinado pensamento, mas não há um exagero. Graciliano Ramos sabe muito bem condensar a linguagem. Eles citam um texto de Carpo que eu nunca li, está aqui no Ensaios Reunidos, obra que eu comprei recentemente. Eu até pensei em ler, mas eu queria adiantar essa publicação deste vídeo, já está, né, alguns dias aí eu devendo para vocês, há algum tempo. Então eu acabei não lendo agora nessa oportunidade. Mas no texto, Carpo diz que na descrição do mundo que Graciliano faz, ele retira tanto que acaba correndo o risco dele retirar o próprio mundo, né? Deixar ali sem nada no texto. É uma linguagem também seca na construção do próprio livro, né? Como é a vida das pessoas. Então tudo muito coerente, tudo muito bem escrito. Já fica o convite para que vocês assistam na próxima semana o meu vídeo com o balanço geral do ano de 2022 aqui no canal, em que eu vou fazer um top de leituras de romance, não sei se eu vou fazer um top 3, um top 5, dos melhores livros do ano, seja em romance, em poesia, em conto,
Também falar um pouco daquilo que eu pretendo ler, né? Se eu vou conseguir, eu estou no doutorado, então tenho que priorizar as leituras do doutorado, mas falar um pouco daquilo que eu pretendo ler no próximo ano. O vídeo vai estar bem bacana, tá? Já fica o convite para que vocês o assistam. E claro, né, se gostaram deste vídeo, que é muito mais uma provocação para que você se sinta com o desejo de ler ou de reler Vidas Secas, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu leio todos os comentários, embora cada vez mais eu esteja escolhendo alguns, né, para responder por falta de tempo mesmo, mas eu leio todos e fico muito feliz com os elogios, com as contribuições, até com críticas quando são construtivas, quando são educadas. Isso nos engrandece muito. Como eu sempre digo, este canal foi um presente que eu ganhei, poder compartilhar essas leituras, poder compartilhar essa experiência com vocês tem sido muito enriquecedor. Então, eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.